Tiram 5 presidentes do Brasil nacionalistas. 5. Só 5. O primeiro foi Floriano Peixoto. Bem, no que concerne ao Ernesto Geisel, como o Fábio mesmo mencionou, ele foi o único presidente durante todo o regime discricionário que teve e empregou o governo a serviço da sociedade brasileira. Direita, comunismo é a mesma merda, pra você ficar aí que nem um trouxa falando, e no caso das contas não fala nada, cara, que presta. Foca no Dr. Enéas, foca no Super Xandão. Olha isso aqui, ó. Olha o duplo bico. Tá pegando? Ó. Século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar a nossa pátria. Meu nome é Enéas. Por exemplo, as pessoas, quando ouvem falar do nacionalismo e elas querem um nacionalismo de fato, elas geralmente falam assim para mim: Fabinho, e se a gente fizer uma revolução nacionalista? A gente já está fazendo uma revolução nacionalista, porque o que a gente está fazendo é totalmente fora do sistema. Sim. E o que a gente pode fazer é conscientizar, porque uma revolução armada é impossível. O próprio Dr. Enéas disse isso, que ele era um revolucionário de ideias e não um revolucionário armado. Não, assim, e nem teria como também, porque não tem preparo, né? Não tem estrutura para fazer isso também, assim, né? Não tem estrutura, não tem gente suficiente, não tem coragem suficiente, não tem armamento suficiente, e o exército não está do nosso lado. Sim. O exército, infelizmente, serve lá, ó, os interesses alienígenas, porque eles estão subordinados pelo governo. Sim. Então, sabe, Então, o nacionalismo, a nossa revolução é através da mensagem, porque esses frutos que a gente vai colher daqui a muitos anos. Por exemplo, o Dr. Enéas, ele plantou essa semente, e a gente está aqui hoje por causa do Dr. Enéas. Se não fosse o Dr. Enéas, eu nem estava aqui. Eu nem estava aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o que o Dr. Enéas causou na vida do Xandão é enorme. Ele que me abriu os olhos para começar a entender como que o mundo realmente funciona. Vocês não têm ideia, eu sempre comento isso nas minhas streams. Eu falo, se vocês querem abrir a mente, comecem pelo canal do Dr. Enéas. Aí eu recomendo o canal do Fabinho, Brasileiro de Aço. É incrível. Sem dúvida. Eu tô lendo aqui, ó, nego chamando ele de fascista. O cara não sabe nem o que é fascismo, né? Como o doutor Deixa eu só falar, o Xandão, uma coisa. Dá uma relevada em certos comentários, porque vão aparecer uns caras aí, o Zé Ruela, tá ligado? Que aparece lá na live do Xandão. É que na live do Xandão, o Xandão já manda pra puta que pariu, tá ligado? Boa merda vocês aí. Vocês estão tendo a oportunidade aqui de trocar uma ideia legal com o Fabinho, com o Super Xandão, no sentido de evolução do internet. Vocês estão aí spamando mensagem e nem um bando de galinha. Fica aí. Tudo aí. Fala, faz uma pergunta legal. Tá? Vai, Fabinho, dá-lhe. Fala sobre o fascismo um pouco pra essa escambada de otário que não entende. Vou falar um pouco sobre o fascismo, etc., nazismo e tudo mais, né? Vou explicar um pouco o que é o nacionalismo, porque tem muita gente que não sabe também, né? E o que acontece, né? Pra galerinha aí que é totalmente imbecil, que só veio falar merda aqui. Sim. E, Xandão, fica à vontade, tá, cara? Que o canal é seu, você pode, do jeito que você quiser aqui, conduzir a coisa, tá bom? Pode mandar merda, não tem problema, não. Então, assim, galera... Cantou o negócio, agora sim. Vamos lá. Então, assim, galera, ó, o Dr. Enéas mesmo falava o quê? Eu não sou fascista. Por quê? O nacionalismo, o próprio nome diz, nacionalismo, vem em conceito de nação. Seria o quê? As características da própria nação. Que seria a língua nacional, a história nacional, a indústria nacional, voltado para o povo, ou seja, quem nasceu no Brasil é brasileiro, não importa a cor da pele, não importa a religião, não importa. Nasceu no Brasil é brasileiro. E o Dr. Enéas, logo na primeira página do Projeto Nacional, dizia assim: para todos os credos, para todas as raças que nasceram no subsolo brasileiro, para todo o povo brasileiro. Então, o que acontece? Ficar pegando de fascista, de ideologia de fora, não é nacionalismo, é internacionalismo que se torna uma ideologia, e nacionalismo não é ideologia, gente. Então, o Dr. Enéas falou assim, eu só quero o Estado necessário. No fascismo, não. No fascismo era tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo pro Estado, era totalmente totalitário. Dr. Enéas diz com o Bautista Vidal o seguinte, é o Estado necessário, que intervém a favor do povo, mas que não é dono da padaria, que não é dono do mercado. A gente é a favor da iniciativa privada, tá bom? Porque a iniciativa privada faz emergir a economia também, mas só que todo o Estado soberano, de todo e qualquer país de primeiro mundo, tem um Estado que regula e não deixa as leis de mercado engolir o trabalhador. Porque você acha que, de repente, a gente é visto lá fora, historicamente, como mão de obra barata.
O Brasil é visto como mão de obra barata. Por quê? Porque a gente é desvalorizado. Exato. E tudo isso está documentado. Sobrepor o nacional. Isso não existe. Isso aí já é extrapolar para o lado deles. Não tem nada a ver. Vocês estão entendendo, rapaziada? É o meio termo que tem que encontrar. Não é estado mínimo, não é estado máximo, é estado necessário. É o meio termo. E dá para fazer isso. Né? E dá para fazer isso. Aí vem anarcocapitalista falando que não tem que ter Estado, é tudo na iniciativa privada, né? Como se o pobre pudesse pagar alguma coisa, né? Como se o pobre pudesse, como se tivesse emprego para todo mundo. Parece um mundo de criança falando, eu não entendo qual é a ideia desses caras, eu não sei de onde eles tiram essas coisas. É que não tem um país que tem esse modelo libertário, anarcocapitalista, não tem um país, sabe, que não tenha a presença do Estado. Não tem um país. Porque se não tiver a presença do Estado para proteger a gente, qualquer um pode invadir aqui e fazer o que fizeram com os índios. Em Portugal tinha presença do Estado. Você lembra em Portugal? Tinha lá o Dom João, que era o monarca de Portugal. Entrou aqui, invadiu, os índios fizeram o quê? Nada. O que os índios vão poder fazer? Nada, porque não tinha um Estado para proteger o território nacional. É a mesma coisa hoje, entendeu? É a mesma coisa hoje. Então a galera confunde muito esse negócio de fascismo com nazismo. O fascismo não é nem igual ao nazismo. Tem características semelhantes de protecionismo, mas o nazismo tinha uma ideia ideológica racista também. Sim, então, assim, no Brasil não tem isso. No projeto nacional Dr. Enéas não tem isso. A gente é contrário a isso. Sim. Né? Então, galera, antes de você falar besteira, primeiro você mostra modelos de fora lá que deu certo com o liberalismo, com o anarcapitalismo, com o anarquismo. Não tem. É aí que pega, né? Aí pega, né? Aí ninguém faz. Aí ninguém faz. Exato. A gente não está endeusando o Estado. Por exemplo, o Estado brasileiro, o doutor Enéas pregou contra esse Estado brasileiro. Porque esse Estado brasileiro, o que acontece com esse Estado brasileiro? Ele beneficia somente banqueiro e político. Ele é Estado mínimo para o povo e Estado máximo para essas pessoas. Aí vem o MPL lá, pregando Estado mínimo e está lá sugando o dinheiro de imposto nosso com salários milionários, porque é salário milionário. Entendeu? Salários incríveis, exorbitantes, pegando o dinheiro do povo através dos impostos, dinheiros estatais, e falando assim, não, o povo não tem direito a isso, mas a gente tem. Exato. E eles são financiados por think tanks Isso, lá fora, norte-americanos. Isso, exato. Norte-americanos, ou seja, eles têm dinheiro privado lá de fora, porque é arquitetado para destruir a nação. Exato. Então, se eles tivessem o mínimo de caráter, MBL, eles recusariam salário que vem do nosso bolso, de deputado e etc., e só ficava lá, ó, sugando o que os think tanks norte-americanos dão para ele. Sim. Aí sim, eu falava assim, não, beleza, eles estão sendo financiados por empresa privada, agora eles têm uma moral. Mas não, eles sugam o Estado e pedem Estado mínimo pro povo. Agora o Paulo Guedes está avisando, sabe fazer o quê, Xandão? Sabe o que o Paulo Guedes está avisando? Tirar a farmácia popular do povo. Cara, eu vi o Doug falando a respeito disso. Você tava puto. Se não me engano, foi na última transmissão que ele fez o Brasileiro de Aço lá falando a respeito disso. Isso é ridículo, né, cara? Assim, é uma coisa que quando você olha e você se dá conta do que significa, do impacto que isso vai causar pro povo, cara, dá vontade de chorar. Porque é realmente ridículo, cara. É totalmente contra. Parece que nem faz parte da realidade isso aí. Exatamente, porque o que acontece com a farmácia popular? Sim. O Estado brasileiro, o Estado de novo, não é iniciativa privada, o Estado. O Estado brasileiro vai lá com o dinheiro dos nossos impostos, que aí nesse caso não é roubo. O dinheiro dos nossos impostos e compram medicamentos essenciais para os mais pobres. Para os mais pobres ir lá com a receita do médico, falar, olha, eu preciso desse remédio para pressão, eu preciso desse remédio para diabetes. Ou seja, o Paulo Guedes está querendo matar o povo, fazer uma redução populacional, porque isso é matar os mais necessitados. Sem dúvida. Porque a política deles é exatamente para grandes empresários e para banqueiro. Sim. Se você olhar o preço das coisas no mercado, está exorbitante. O saco de arroz, 40 pau, cara. Meu Deus do céu. É ridículo. Eu não sei como é que o povo ainda não entendeu. Eu não sei como que o povo... Assim, eu costumo dizer, né? Se o povo, se por um passe de assim, no estalo de dedos, o povo entendesse, amanhã já teria uma evolução. Já amanhã ainda ia querer quebrar tudo. Mas eu não sei. O próprio sistema nos dá certas informações que, cara, quem tá minimamente acordado percebe que tem fraude aí, cara. Você tá pagando R$40 um saco de arroz. Será que isso não é o suficiente pra você perceber assim, puta, tem alguma merda acontecendo?
Sabe, não precisa ser um... pelo menos pro Xandão sempre foi assim, né? Não sei, mas nem parece uma corda, eu não entendo. Sinceramente. Exatamente. O Antônio voltou aí, Antônio? Você tá com o áudio pegando aí, cara? Tá tudo certinho aí? Por aqui tá tudo tranquilo, voltei sim. Então, estão ouvindo bem? Tô ouvindo, o Xandão tá ouvindo. Novamente, quer falar alguma coisa aí, Antônio? Quer dar algum adendo aí? Eu pegarei o carro andando agora, né? Porque vocês já falaram aí 30 minutos. E no que eu acabei... O Fabinho e o Xandão já estão descendo a lenha, já estão acabando com tudo. Já fala, é assim que tem que ser, explosão, tá ligado? Já fala o que tem pra falar. Não, eu fiquei enrolando, direto ao ponto. Tá exalando energia aqui. Eu não sei, Xandão forever. O que você... Tô perguntando aí o que acha do sionismo. Cara, do Xandão, na verdade, assim, eu não sei muito de maneira aprofundada a respeito do sionismo. Talvez o Fabinho saiba, né? Porque os caras estudam bastante, né? Mas, Xandão, eu sou mais preocupado com as questões nacionais. O que eu gosto de entender são os problemas daqui, do nosso país, entende? O que envolve negócio de nazismo, sionismo, judeu, da puta que pariu, o Xandão não tá interessado. Tá ligado? É assim que funciona. Exatamente. Então, se o Fabinho e o Antônio quiser falar mais a respeito do sionismo, porque é legal também saber a respeito dessas coisas, né? Então, vocês fiquem à vontade aí. É o seguinte, eu vou falar a respeito um pouquinho para vocês entenderem um pouco. Geralmente, o que a galera pega é um pedacinho do problema, chamado sionismo, que é um pedacinho do problema, e os judeus internacionais, como os Rothschilds, por exemplo, que são os banqueiros britânicos, e que são judeus. Eles estão por trás de muita coisa mesmo na nova ordem mundial, eles estão por trás mesmo das privatizações. Sim, eles estão, mas não são só eles, gente. Vocês pegam muito numa feridinha só que tem um universo de podridão. Não é só judeu, não, gente. Tá? Gustavo Barroso denunciou os judeus e a maçonaria e o comunismo lá em 1930, mas muita coisa vem vindo para cá. Muita coisa vem vindo. Não é só os Rothschilds, os Rockefellers, tá bom? Tem a família Bush também. Enfim, o sionismo é só um pequeno... Na verdade, o sionismo era um movimento que começou judaico, né, para pegar os judeus dos outros países e levar embora para Israel, né, para eles sempre conquistarem mais a Jerusalém. Porém, o sionismo estendeu o seu significado a isso, a grandes banqueiros, ao que está por trás aí do sistema financeiro internacional, mas não são só eles, tá bom, gente? Esse negócio de Illuminati, de maçonaria, de direita e esquerda, de privatizações, são apenas fantoches do que o poder financeiro internacional usa para dominar as nações emergentes e subdesenvolvidas, de uma maneira subrepetícia, de uma maneira inescrupulosa. Então, isso aqui são só fontes. Quem está por cima não fica demonstrando a carinha na televisão, não fica sendo fantoche. O Bolsonaro mesmo é um fantoche, o Bolsonaro não é nada. Você pode ver que qualquer um de nós aqui, até você que está comentando, entende? Até você que está comentando tem muito mais intelecto para ser presidente da República que o Bolsonaro, né? Sem dúvida. Então, assim, estão falando ali embaixo até mesmo, Lula tá preso e tal. Lembrando que esse canal aqui a gente defende as ideias do Dr. Enéas, tá bom? Não defende Lula, porque Lula foi putinha de banqueiro, essa que é a verdade. Os banqueiros nunca lucraram tanto na história do país como na história do PT, que acabou com a gente. Mas fizeram... mas tem o Bolsa Família. Fala pro Lula viver de Bolsa Família. Vamos ver, fica lá só dando Bolsa Família pra ele. Vamos ver se ele vai gostar. Cambada de otário. Ele joga lá um pãozinho com mortadela pra vocês e vocês fazem assim, ó. Ai, olha o Lula, olha como ele é bonzinho, ó. Tá indo embora toda a riqueza do país. Tudo que é nosso tá indo embora. Ele tá dando pão com mortadela pra vocês. Então, olha, legal esse cara. Ele é foda, esse cara, né? Ele cortou o próprio dedo dele pra não ter que trabalhar. Aquela fraude lá. Estúpido. Foda-se. Igual o doutor Enéas dizia, né, Xandão? Merda, cara. Eu lembro... Pode, velho, uma porra dessa. Acorda, rapaziada, acorda. Esquerda e direita é fraude. Primeiro ponto é esse. Para com isso daí. Não é assim, não, tá? Já falei que o Xandão tá aqui. Pouco a pouco a gente vai quebrar essa Matrix. Tá? Vamos botar todo mundo de peito de aço aí, peitoral de aço, pra bater nesses caras aí, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Ele não acorda. Já vou lançar a campanha aqui, né? Hashtag Xandão pra presidente 2022. Xandão pra presidente pra... Falando sério, vocês falam brincando e tal, né? Eu sei do que significa, assim, ser um presidente. Eu sei que não tem como se jogar em meio ao processo político para chegar até lá. E outra coisa, Xandão também não acredita em eleição, tá? Eu não acredito que é o povo que determina quem vai sentar lá na cadeira, não, tá bom? Isso daí pro Xandão é outra fraude também, tá? Mas isso aí é outro assunto. Então, a questão é a seguinte.
Se o Criador abençoasse o Xandão e eu tivesse uma função dessa na Terra, de virar presidente, com certeza iria. Eu teria orgulho de morrer, mas para expor a fraude, tá ligado? Não tem problema nenhum, porque aqui é Xandão, é assim que funciona, entendeu? O último herói da Terra. Tem que ser assim, rapaziada. Tem que ter peitoral de aço. Vocês não querem ser foda? Vocês não querem dar uma qualidade de vida melhor pro povo? Vocês não querem parar de ser um povo, né, imbecilizado? Cara, como é que pode o Brasil, a maior agricultura, potencial da agricultura do mundo, ter gente morrendo de fome, criança morrendo de fome? Isso não existe, cara. Inclusive, o próprio doutor Enéas falava que após a posse dele na presidência, se não me engano, 6 meses depois da posse dele, continuar, né, havendo crianças morrendo de fome, ele se retiraria do cargo, porque ele era um absurdo. Vocês têm noção do que é? Agora me fala se você escuta o Ciro Gomes falando isso daí. O Lula fala isso daí? Não, ele não fala isso daí, né? Ele faz o Bolsa Família para vocês, né? Vocês estão entendendo? Exatamente, Xandão. Exatamente. Fora que a democracia, eles falam que a democracia é uma fraude. Se a democracia fosse legítima, Xandão, só para você ter uma ideia, no segundo turno foi o quê? Bolsonaro e Haddad, 2 câncer. Exato. 2 porcarias. Aí o que acontece? O que aconteceu? O Bolsonaro não foi eleito com a maioria dos votos do povo brasileiro. O que foi a maioria dos votos do povo brasileiro foi votos em brancos e nulos. Sim. Passou muito além. Rapaziada, isso é interessante demais. Pra vocês perceberem como que o povo, de certa maneira, tá acordando, tá? É que como as pessoas ficam, assim, muito ligadas na mídia, principalmente a molecada nova que vive nessa merda de internet batendo punheta, vocês não têm noção exata da coisa. Mas não é assim, o povo já tá acordando, já existe uma movimentação já, entendeu? Então, ó, vocês estão vendo, né? Xandão, no dia que eu fui votar, eu já cheguei lá. Ah, o que você vai votar? 56. Porque vai que por um passe de mágica aparece a foto do Dr. Enéas lá. Já fiquei entusiasmado, mas não apareceu. Aí foi nulo o voto. Tá ótimo. É isso, entendeu? O voto nulo, para vocês que estão falando assim, mas você não pode votar em nulo, porque isso é assinar um cheque em branco. Ô, sua anta, o voto nulo já existe para isso. Quem vota nulo é quem tem personalidade para chegar e falar, não tem ninguém que presta nesse lixo. Entendeu? Agora, se você quer assinar cheque em branco, aí você vota em branco. Por que existe o em branco e o nulo? Você tá entendendo? Tem que votar nulo mesmo. É isso aí. Fala, exatamente. Voltando a esse ponto que o Xandão mencionou sobre a alimentação, hoje o Brasil trabalha com 1/3 das terras agricultáveis. 1/3. Nós temos a dimensão territorial quase 10 bilhões de quilômetros quadrados, né? Então, 1/3 dão 3,33, né? Quebrado. Então, sim, é com isso que o Brasil trabalha. O Brasil ofere em agricultura, milho, soja, feijão, arroz, dá para oferir por ano de 2 a 3 safras. Então, imagine, né? Estamos batendo aí, os cientistas estão prevendo, daqui para 2023, 212 milhões de habitantes, certo? Então, com 1/3 deste, com o que plantamos, dá para poder alimentar 250 milhões de pessoas, só com esse 1/3, certo? E aí não alimenta, aí entra nisso a discussão da renda, a condição da renda, né? Porque o brasileiro não tem uma renda mínima para poder conseguir ter a alimentação adequada e uma vida digna. Correto? O Brasil estava vivendo aí com o cidadão brasileiro com R$413. Então, é ridículo. Né? Ridículo, claro, é uma fraude. Não tem... ridículo. É uma fraude isso. Portanto, se realmente fizéssemos para poder colher estas de 2 a 3 safras por ano, plantaríamos aí em toda a dimensão territorial do Brasil, em terras que ainda há para poder plantar. E daria para alimentar o dobro. 500 milhões de pessoas. Ou seja, toda a população brasileira seria bem alimentada e o que seria vendido e colocado para o exterior era os excedentes, que é o que acontece lá fora. Eles só colocam para cá os excedentes, não é o que eles, a nata, a alimentação nobre deles, não. Primeiro eles pensam em alimentar o povo deles. O que sobra depois eles veem o que faz. Lógico, é o povo deles, claro. É o famoso adágio, Xandão. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Sim, cara, exatamente isso, cara. E assim, é uma questão de investimento mesmo. Aí vocês falam assim, aí alguém pode falar assim, mas de onde que vai sair o dinheiro para esse investimento? Rapaziada, entendam uma coisa, como o Fabinho já falou no começo da live. Dinheiro, recursos existem. Eles são direcionados de maneira criminosa para outras funções e não funções pensando no povo.
E aqui é o dedo na ferida. Isso que a gente falou, o dedo na ferida. Vocês estão entendendo? A gente precisa mudar isso daí. É isso que precisa mudar, entendeu? Começando, por exemplo, com uma auditoria da dívida pública, que é, inclusive, alicerçado na lei. Tá na lei isso daí. É só chegar lá e querer fazer, que vai fazer, entendeu? E com certeza, se fizer, vai dar fraude, porque essa dívida ela já foi criada, o mecanismo é fajuto, foi criado para deixar o Brasil vendido, para nós virarmos sim colônia de banqueiros. Essa é a verdade, entendeu? Inclusive, já falei para vocês entrarem no canal da Maria Lúcia Fatorelli, que todo dia ela posta vídeos excelentes falando a respeito disso lá. Ela já desmentiu, ela já mostrou a farsa que é essa dívida. Não tem razão de ser isso daí, entendeu? E o doutor Enéas já falava isso lá atrás. Estão entendendo? Não é isso? Exatamente. Fabinho e Antônio, é isso? Essa questão dos juros que você falou dos banqueiros, né? Inclusive dentro do site da auditoria da dívida, há cartilhas demonstrando metaforicamente, didaticamente para as pessoas que têm dificuldade de conseguir compreender essa questão econômica em detrimento da dívida. Sim, né? muito bom. Didaticamente, qualquer pessoa consegue entender, compreender o que é o que é. Isso que deveria ser distribuído para as pessoas não é, né? Ninguém faz um esforço para isso chegar em mãos, né, das pessoas para elas poderem estar lendo, acompanhando, né? Para entender um pouco mais do que. Mas, assim, a gente tem a internet, né? E é o que o Xandão costuma dizer. Você vai na internet, se você for um acéfalo que vai lá e vai buscar informação em canal do Felipe Neto, você vai se fuder, tá? Você tem que ir nos canais bons. Fabinho, Brasileiro de Aço, o Antônio David, não sei se ele tem canal também, mas tem o Bruno Antunes, tá entendendo? Tem o MST. Tem um monte de coisa legal pra vocês verem. Maria Lúcia Fatorelli. Isso é conhecimento legal para vocês começarem a interpretar a realidade do Brasil da maneira correta. Vocês estão entendendo? Com certeza. E também tem o canal do Xandão, pô. O canal do Xandão aí que tá bombando. Pretendo trazer lá. O canal do Xandão agora, né? Aproveitando já o gancho do Fabinho, ele vai começar com uma pegada mais descontraída, mas eu já deixei claro que eu quero levar para lá também conteúdos, como a gente está fazendo aqui agora, né? Conteúdos a respeito de política, de nacionalismo, para disseminar as ideias do Dr. Enéas. Sempre. Xandão, quem está acompanhando a stream do Xandão sabe. Xandão, eu sempre quis fazer algo da minha vida que impactasse positivamente na vida das pessoas. E a minha vida inteira, tudo que eu faço no meu dia a dia, na minha rotina, é em prol disso, é de trazer coisas boas para o Xandão. É por isso que eu passo para vocês aquilo que vivo, entende? Algumas pessoas gostam, outras podem não gostar, e quem não gostar, foda-se. Se vocês querem ficar vivendo na merda e na mentira, o problema é seu, tá? Porque o Xandão é assim que funciona. Eu prefiro uma verdade que doa na minha alma, mas que faça eu evoluir posteriormente, do que uma mentira confortável. Hoje o povo tá todo acomodadinho, né? Fica lá, né? Estímulo artificial para todo lado, ninguém quer saber de coisa boa, é tudo isso daí. Por isso que também tá dando merda, entendeu? O ser humano, antes de evoluir, tanto o intelecto quanto o físico, tem que evoluir espiritualmente, cara. Você precisa começar a deixar fluir o negócio dentro de você. Você começar a entender, pegar os insights, as coisas que acontecem à sua volta. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? O Xandão, a gente já vai emendando uma coisa na outra, já fala, porque para mim é assim que funciona, entendeu? E pode falar aí, Fabinho, que se deixar o Xandão, eu fico falando merda aqui e fudeu. Aí fudeu, porque eu fico louco com essas coisas. Que nada, Xandão, se você tem espaço aqui, você pode falar à vontade aí, cara. Essa live aí é pra você falar mesmo, pra você mostrar aí pra que você veio aí. Deixa ele externar, Fábio, deixa ele externar. Pode externar à vontade. E se vocês pegarem alguma pergunta... Não, pegar alguma pergunta interessante do chat aí também. Ah lá, estão pedindo para falar sobre monarquia. Fabinho, tem alguma coisa interessante que você acha assim da monarquia para falar, algo assim? O que tenho. Tenho. Sim. Eu vou falar o que eu penso da monarquia, tá? Vou falar o que eu penso. Eu não gosto da monarquia brasileira, eu não gosto. Muita gente vem falar que Dom Pedro II mesmo é nacionalista, e eu discordo radicalmente disso, né? O Dom Pedro II, ele tinha um poder monocrático. Ele podia fazer o que ele queria no Brasil, que ainda não tinha esses acordos trilaterais, esses acordos de merda que impedem o desenvolvimento nacional. E naquela época de Dom Pedro, já tinha industrialização no mundo. E o Dom Pedro podia ter industrializado o Brasil e não quis de propósito, para ainda beneficiar Portugal e ficar mandando subsídio brasileiro para Portugal. Fazendo nossa mão de trabalho aqui horrível, apenas plantando cana, café, cachaça, entendeu? Então, assim, ele não desenvolveu a indústria nacional porque não quis em primeiro lugar. Exatamente. Aí falam assim, mas ele investiu na área social. Gente, na área social, Dom Pedro foi o último
da história do mundo que aboliu a escravidão por pressão externa. Por pressão externa. E fora isso, Dom Pedro comprou entre aspas, a independência do Brasil. Não teve grito do Ipiranga, não teve nada disso. A independência não teve. do Brasil. Isso é incrível. Não teve, isso é mentira. Ele comprou, sabe de quem? Sabe de quem Dom Pedro comprou a independência do Brasil? Dos Rothschilds, banqueiros internacionais na Inglaterra. Olha com dados específicos que o Gustavo Barroso mostrou pra gente. Nas histórias secretas do Brasil e no Brasil Colônia de Banqueiros. Com documentos específicos. Eles fizeram o seguinte, Xandão. A corte portuguesa havia o atrito com Dom Pedro I aqui no Brasil. Né? Justamente para tentar entender e compreender se o Brasil seria independente ou se continuaria sendo uma colônia da coroa portuguesa. Só que a coroa portuguesa possuía um montante de dívida com a família dos Rothschilds, né? O que foi que aconteceu? Eles viram justamente nesta dívida uma oportunidade de conseguir pressionar a coroa portuguesa. Então, pressionem Dom Pedro I a fazer com que ele declare a independência, mas que tenha uma atribuição financeira por trás. No dia 7 de setembro, ele declarou a independência. No dia 14, uma semana depois, ele pagou à coroa portuguesa 1.250.000 libras. E está aí o desafio para quem entende monarquia, que está no comentário falando. Eu lanço o desafio para qualquer um que queira dizer, porque está descrito em documentos, em dados, justamente, intrinsecamente em dados depois da proclamação da República, e que está detalhado nos livros de Gustavo Barroso, Brasil, Colônia de Banqueiros, né? Perfeito. Então tá desmentido aí, tá vendo? Essa é outra farsa também que tanto falo sobre monarquia, né, relacionado com a independência do Brasil. Vocês estão vendo, rapaziada? Então o erro já começa lá de trás já. Vocês estão vendo como isso é um processo que não parou, né? Com o tempo, não parou, só foi piorando cada vez mais, vocês estão entendendo? Foi ótimo vocês terem falado isso, Fabinho. Foi muito bom, Antônio também. O endividamento, Xandão, ele decorreu principalmente da questão de desenvolvimento da colônia, né? Porque como aqui haviam muitos provincianos da coroa de Portugal que vieram para aqui, eles tinham que ter o investimento e o financiamento para conseguir alocar usinas, né? Desenvolver a própria colônia. Então, de onde é que eles iam tirar este dinheiro se a própria coroa portuguesa os largou aqui? Sim, exatamente. Então, eles iam tirar dinheiro de onde? Eles iam tirar dinheiro de onde? Pedindo empréstimo a banqueiro. Essa é a técnica. A técnica é sempre essa, né? Tudo, no final das contas, acaba desse jeito. É complicado. Estão pedindo a fonte aí. A fonte é o seguinte: Gustavo Barroso, História Secreta do Brasil, volume 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e Brasil, Colônia de Banqueiros. Está todo documentado. Então, quem quiser falar que é mentira, vai lá e lê o livro. Aí vocês vão ver se é mentira ou não. Tá bom? Então no Senado... Pode falar. Viu, Xandão? Tem outro... Só citando outra referência. Dentro do simples endereço do Senado, tem documentos referidos da época do Brasil Império que atestam justamente os dados dentro das leis orçamentárias. Interessante isso, interessante demais. Então seria mais uma fonte também para você estar indo lá e caçar informações, né? Agora, tchau, obrigado. Eu vou tomar um banho e tomar uma água, tá ligado? Porque eu tô estressado. Olha aqui, ó. Gostar do conteúdo riquíssimo, importantíssimo, e todo nacionalista deve saber disso. Até o próximo vídeo. A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56.